Olá, venho através desse vídeo explicar o sistema que nós desenvolvemos e a ideia foi fazer um sistema de almoxarifado que tinha como as principais funcionalidades gerenciar itens, funcionários e estoque, com funçõezinhas bem básicas e um sistema bem simples a princípio. A gente também utilizou os princípios de PO, como herança, polimorfismo e encapsulamento. Vamos começar a apresentação pela classe funcionário. É uma classe base que representa um funcionário genérico no sistema e possui três atributos principais, que são eles: nome, sendo um string, cargo, sendo um string, e o ID, que seria um inteiro, o tipo de dado, né? No caso. É, E o que é que a gente vai receber com esses principais atributos, né? Que a gente colocou para essas variáveis, basicamente. Seria o nome, o próprio nome do funcionário, o cargo que o funcionário ocupa, e o ID seria a identificação única do funcionário. Para caso a gente precisasse fazer alguma busca ou algo assim futuramente, poder meio que achar ele pelo ID. Então, o método get ele vai retornar uma descrição do funcionário em formato legível. O que seria isso? A gente basicamente consegue utilizar o get para formatar essas informações que a gente vai receber do, como é que eu posso dizer, dos parâmetros que a gente passou aqui em cima para receber esses dados, como nome, cargo e ID, e consegue formatar da maneira que a gente gostaria que ele fosse impresso no sistema, entre aspas. E a gente precisa usar o get pelo fato de ter encapsulamento nessa classe, que seria o private, o meio de visibilidade da variável que nós estamos utilizando, né? E a princípio, esses são os principais detalhes que a gente teria aqui na classe funcionário. E agora vamos partir para a classe gerente, que a classe gerente é uma subclasse da classe funcionário, que representa um funcionário com o cargo de gerente. E essa classe ela vai herdar os métodos de funcionário que vai ficar especificado como gerente. Basicamente isso no construtor, né, que nós utilizaremos. A gente também vai conseguir implementar o método realizar tarefa e colocar o que a gente quer de acordo com a função dele, a função do cargo, né, no caso que se refere. E é isso. A gente também vai ver aqui detalhes como a herança que a gente utilizou, né, o extends para poder fazer com que o gerente se tornasse um filho, entre aspas, da classe funcionário e herdasse seus métodos e também os atributos. Aqui, na classe estoquista, a gente também consegue ver a mesma coisa, se tratando da mesma implementação de código, e o que a gente muda é basicamente só a forma com que a gente vai realizar a tarefa. E no caso também, nas duas classes que estamos utilizando aqui o override, que é para a gente sobrescrever aquela função que a gente herdou e poder colocar meio que o que a gente deseja para aquela classe específica. Por continuidade à apresentação, vamos agora para a classe categoria. Na classe categoria, vão ter duas variáveis também, uma sendo o nome, que é um string, e um ID, que também é um inteiro, seguindo a mesma lógica da classe funcionário. E também vão ter a visibilidade privada. E a gente também vai ter um método para receber esses dados, já que eles são privados. A gente optou por usar esse método e usar a visibilidade privada para usar os princípios de PO, de encapsulamento, herança e também a questão
de que seria mais fácil apresentar, só instanciando as classes e já passando os parâmetros, os argumentos para cada uma e não precisaria ficar digitando linha por linha se fosse o caso de ter utilizado o scanner. Para a gente retornar esses valores da classe categoria, a gente vai precisar utilizar um get descrição, que seria a maneira que a gente formataria essas variáveis para retornar o valor que a gente gostaria, sendo um texto, apenas um número ou algo do tipo. Seguindo adiante, vamos para a classe item. A classe item também segue essa mesma lógica, de que nós temos três variáveis, onde é uma estática, uma inteira e uma string, sendo elas a categoria, o código e o nome, todas elas de visibilidade privada. É, e vamos seguir todas elas com o mesmo tipo de método para capturar essas informações que a gente passa para elas como sendo um argumento e vamos exibir cada nome, cada detalhe de cada atributo, na verdade, utilizando o get, né, para a gente conseguir formatar e exibir elas da maneira que a gente quer. Aqui é uma interface. A interface a gente implementou para poder usar no estoque, que seria para gerar um relatório geral, basicamente. A interface seria basicamente uma classe abstrata, que esse método que a gente tem aqui, gerar relatório, seria obrigatório implementar ele na classe que a gente vai utilizar, e o corpo, o script que a gente utilizaria, seria colocado diretamente na classe que a gente utilizaria. No caso, vamos para a classe Stock, que seria a classe que a gente vai implementar a interface relatório, que também vai seguir os mesmos princípios de encapsulamento que eu já vim apresentando há um tempo atrás. E vamos utilizar também o mesmo método que a gente utilizaria para exibir essas informações. A única diferença é que agora a gente vai fazer um override obrigatório para poder utilizar daquela classe abstrata que a gente criou, que no caso seria o public void gerar relatório. Esse relatório de estoque ele é, vai dizer a quantidade de itens que tem no nosso estoque e retornar essa informação para a gente. E na apresentação, nós instanciamos todas as classes de modo que ficasse meio organizado, começando pela categoria. A categoria, a gente instancia a classe categoria, instancia a classe item e passa já os parâmetros dentro da própria classe. Também a gente vai formatar e usar dos métodos que nós criamos como getDescrição e getDetalhes. A getDescrição seria para exibir as categorias e no caso os getItens seria para exibir os itens. Também fizemos a instância na classe funcionário, que também foi passado todos os parâmetros já na própria instância, que seria só para ficar mais fácil de apresentar, né? E a gente também vai ter o get detalhes, que na prática eu vou mostrar como é que funciona e como é que fica a apresentação final do código. Aqui também no final nós instanciamos o estoque especificamente da caneta e já passamos o parâmetro da caneta. E essa instância, ela está muito específica, mas futuramente seria uma boa ideia colocar de modo geral, recebendo já a quantidade de itens através de um scanner, recebendo todos os parâmetros de acordo com o que fosse necessário. E também a gente vai adicionar, através de outra função, os itens, né? E esse é o sistema. A gente finaliza por aqui e é isso.